Boa noite. Boa noite. Estamos aqui em mais uma live da BPMPRJ. Já vou aceitar aqui o nosso convidado. Fala Afonso, Gabi Cabral. Bem-vindos, o pessoal está acessando. Opa, Fernanda, tudo bem? Aí, tudo jóia. Beleza, então estou iniciando aqui a live, mais uma live aí da BPMPRJ. Desejo aí, em nome da BPMPRJ, que todos sejam muito bem-vindos. É uma boa noite. Hoje a gente tem um convidado especial, que é o Fernando Mendonça, um assunto muito importante que a gente vai falar, que é simulação de processos. E quando a gente olha aí para o cenário que a gente está vivendo, isso se torna ainda mais importante. Então, vamos lá, o pessoal está chegando. Boa noite. Lembrando que essa live fica salva lá no Instagram da BPMPRJ e que no final da live a gente vai ter uma surpresa aí que o Fernando vai divulgar. Então aí fiquem aí até o final. E vamos lá, vamos começar. Tatiane, boa noite. Então vamos lá, Fernando. Então vamos lá, Fernando, se apresenta um pouco aí, fala aí pro pessoal, né, um pouco aí da sua carreira, da sua trajetória, qual a sua relação com BPM, com processos e simulação, né? Como é que isso apareceu aí na sua carreira, qual a sua experiência com o tema? Boa noite, Fernando. Boa noite, Roberto. Obrigado aí. Em primeiro lugar, agradecer a participação de todo mundo que está aí entrando agora nessa live aí. Agradecer o seu convite também, Roberto, e o pessoal da BPMP RJ. Eu tenho até a blusinha aqui, né? Que saudade de fazer uma aglomeração, um BPM Day com o pessoal, todo mundo junto. Agora a gente está fazendo muita live. Mas é isso. Eu trabalho já com o BPM desde 2012. Então, ano que vem eu faço 10 anos já. E a certificação eu peguei em 2013, né? Então já tem 9 anos que eu estou certificado pela BPMP e trabalho já nessa área há bastante tempo, né? Na verdade, eu comecei mesmo com a automatização, né? Quando eu comecei a trabalhar, era da área de TI, e eu comecei com automatização de processos do Visage, né? Do Visage Studio, que tinha automatização, e foi aí que eu comecei a trabalhar mesmo. E aí, durante o início dessa minha carreira na área de BPM, né, a empresa que eu trabalhava falou: Fernando, você tem que fazer a certificação. E era a época do GART, né, do Furlan, essa galera toda da antiga Maurício Bittencourt. Aí acabou que teve um BPM, uma prova de certificação aqui no Espírito Santo, né, que eu sou de Vitória, e acabei fazendo. E aí entrei nessa network dessa galera aí da BPMP. Né? E estou muito feliz até, né? Porque eu sou carioca, né? Mas moro aqui no Espírito Santo há bastante Legal. tempo. Então é um prazer estar fazendo essa live aí com vocês, né? Legal, Então, Fernando. né? Aí minha família é toda do Rio, né? Mas é bem legal. Mas falando de simulação é o seguinte, né? Quando eu comecei a trabalhar com processos, né? Isso em 2012, 2013. A gente fazia simulação, na verdade, dos processos em planilha no Excel, né? Então, a gente já fazia, naquela época, os custos de um processo, quanto é que custava uma atividade, qual era o tempo de uma atividade, tudo isso era no Excel. E aí, quando eu comecei a trabalhar com outras ferramentas, né, eu vi que existia essa possibilidade, né, uma maneira muito mais fácil de simular. Né? Então, a partir do momento que você fazia o desenho, você já conseguia fazer essas simulações dos processos. Né? Então, foi mais ou menos assim que começou. E hoje, eu acho que é fundamental para qualquer tipo de análise, né? Na verdade, o que você está entregando de valor para o seu cliente quando você faz uma modelagem, né? Quanto custa o seu processo, qual é o tempo do seu processo, quanto custa uma atividade, quais os recursos que estão sendo utilizados ou subutilizados. Né? Então, tudo isso é muito importante quando você pensa em simulação de processo e na análise. Né? Então, começou mais ou menos dessa forma aí. Legal. Fernando, a gente viu que você tem muita estrada, né? Fernando, como ele falou, é CBPP do Espírito Santo.
e citou aí o Gart, o Bittencourt, o Furlan, que são o Leandro Jesus também, que são grandes referências, né? Quando a gente fala de BPM, são os caras aí que abriram esse caminho, digamos assim. Muito legal. E aí, Fernando, para começar aqui a nossa pauta, eu vou te fazer uma primeira pergunta. Né? Porque quando a gente fala de simulação de processo, eu acho que e você, como você dá treinamento também desse assunto, o que eu vejo, ao menos no meu ciclo, é muita gente que nunca viu, né, nunca usou, mas já ouviu falar. Não entende bem como é que funciona, sabe que existe. Então, explica aí para o pessoal o que é simulação de processos, né, e qual o objetivo e a importância de fazer simulação de processo. É quase uma cabeça de bacalhau, né? Todo mundo sabe que tem, mas nunca viu, né? Pois é, na verdade, né, a simulação é simplesmente um mecanismo de você testar e analisar um processo. Né? Se você fizer um paralelo aí, quem gosta de game, quem já usa game, quem já de alguma forma já brincou com uma simulação de voo, é uma coisa bem parecida, né? A simulação permite que você faça testes e faça análise. E até treine. Né? No caso de uma simulação de voo, além de você treinar o piloto, né, você pode também testar, por exemplo, cenários diferentes. Né? Vamos supor que uma viagem do Rio a São Paulo aconteça uma tempestade. Né? É um cenário diferente. Então, eu preciso de quê? Subir com um avião, dar a volta na tempestade. Para isso, eu vou precisar de mais combustível, o tempo de voo vai demorar mais, quais os procedimentos que eu tenho que fazer. Então, quando você pensa em análise de processo, você está pensando exatamente isso, em simular como é o seu processo e fazer cenários diferentes para poder testar eles também. Né? Então, basicamente, a simulação de processo ele serve para isso. Então, hoje em dia, eu não vejo um trabalho de mapeamento e de análise, de desenho de processo se não tiver isso, porque no final da história, o que está contando é número, né? Eu quero saber quanto é que eu gasto, qual é o valor, quanto tempo, né? Quantos recursos eu tenho, né? Se eu estou sobrecarregando recurso, se tem handoff, se não tem. Então, qualquer processo que você for fazer e que você tem que fazer um desenho, se você não tiver isso, você realmente não tá jogando no escuro, né? Você não sabe muito bem como é que vai acontecer, o que vai acontecer com esse processo. E aí, pegando o gancho do que você falou, pelo cenário que a gente está vivendo, né, esse cenário de pandemia, e aí eu acho que quando a gente fala de eficiência operacional, produtividade, isso sempre foi importante, né? Antes da pandemia também era importante. Só que talvez, quando a gente fala desse tipo de abordagem, isso estava mais relacionado à vantagem competitiva, né? Se a minha produtividade é melhor, se eu sou mais eficiente operacionalmente, eu tenho uma vantagem competitiva em relação à minha concorrência no meu mercado. Só que hoje, com esse cenário, não é só mais uma questão de vantagem competitiva, é uma questão de sobrevivência, né? Porque muitas empresas estão morrendo, de fato, por falta de eficiência operacional e produtividade. Então, acho que esse tema, a simulação, ele fica ainda mais importante nesse cenário. Só reforça, né, a necessidade desse tipo de abordagem. Exatamente, né? Porque quando você pensa em simular o processo, e você pega um processo atual, vai simular para fazer o desenho, você está pensando sempre em quê? Em Lean, né? Eu quero diminuir custos, né? Eu quero diminuir o meu fluxo, talvez, eu quero diminuir a minha carga de trabalho, eu quero aumentar a minha eficiência. Então, a simulação, ela se traduz em números, né? Não é em achismo, e aí sim você pode realmente chegar para o cliente e falar, cara, isso que você está fazendo aí, se você tirar essa atividade aqui, pode impactar um processo lá na frente que você, a princípio, vai achar que é bom, mas pode ficar pior ainda a situação. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, se você resolver melhorar a parte de vendas da sua empresa. Então, você começa a vender produto pra caramba. Pô, mas você sabe se o seu processo de produção vai ter capacidade para atender essas vendas todas e isso não vai impactar no atraso do cliente e que no final da história você vai acabar perdendo clientes, na verdade, né? Então, esses tipos de análises que são importantes, que devem ser feitas o tempo todo. O tempo todo está perguntando, né, os impactos que essas mudanças são feitas e você só consegue perceber isso através de número mesmo, né? Não tem outro mecanismo que você faça de outra forma, né? Não existe.
Eu vou aproveitar aqui, Fernando, que a Ivani está perguntando se conseguimos identificar gargalos com a simulação. Claro, quando você faz a simulação, né, na verdade, você começa a ver exatamente todos os gargalos, principalmente em cima dos recursos, né? Então, quando você começa a simular o seu processo, você vê lá que você tem um recurso A, que ele está com 100% de utilização, é claro que o que vai acontecer, ela vai começar a gerar gargalo, porque ela não vai ter eficiência bastante para conseguir passar o fluxo adiante, né, o token para frente. Então, quando você começa a perceber que aquela atividade, aquela pessoa, aquele recurso, ele está sobrecarregado, consequentemente, você está vendo ali, ops, então eu tenho que resolver esse problema de gargalo aqui. Né? E aí, na simulação, você consegue identificar isso daí. Beleza. E aí, falando do Seboc, né, que para quem não conhece é a Tá Bíblia, baixinho? agora melhorou. Ficou um pouquinho baixo, mas já voltou legal. Acho que deu uma travada. Opa, voltou. Beleza, deu uma travadinha. Deu uma travadinha, mas voltou. Então, Aham. falando do Seboc, Fernando, que para quem não conhece aí é a Bíblia, né, do profissional de processos, o corpo comum de conhecimento. O Seboc Aham. traz alguma abordagem, ele traz simulação de processos dentro do. É bem interessante isso, porque eu tenho pelo menos os 3 últimos livros do Seboc, que é a versão 2, 3 e 4, né? E a versão 2 do Seboc, ela fala da simulação na modelagem. Né? Então, ela fala que quando você faz a modelagem, a simulação é importante justamente para você fazer a análise. Na versão 3 do Seboc, ele já joga isso para o capítulo 5, que é o capítulo do desenho, né? Mas trazendo a bagagem do ESIS, né? Ou seja, eu não consigo desenhar um processo se eu não tiver pelo menos alguns tipos de análise, entre elas a simulação. E agora no capítulo 4 voltou novamente na versão 4, voltou novamente para o capítulo 3, né, que ele fala justamente da simulação do processo, né, e a importância de você fazer isso para você prever desempenho, né, as variáveis que acontecem, comparar cenários diferentes, validar inclusive se o seu modelo está correto, né, porque com simulação você consegue validar se aquele desenho que você fez, ele realmente está correto, porque muitas vezes você faz o desenho, mas você não sabe se ele está correto. Na simulação, aí sim, ele te traz, ó, ali está errado. Né? Legal. E aí, falando de ferramentas, né, a gente sabe que o próprio Seboc traz lá, né, que a simulação ela pode ser manual, tem a questão também relacionada à análise de carga. Mas quando a gente fala das ferramentas aí, bem disseminadas no mercado, né, de notação, principalmente BPMN e as ferramentas mais utilizadas, quais que você tem conhecimento que tem nativamente essa funcionalidade de simulação e qual é aquela que você tem mais familiaridade, que você faz um uso com maior frequência? Bom, se você fizer uma busca lá no Google, você vai ver que tem várias softwares que fazem isso daí, né? Existe o Arena Simulation, né, que é um dos softwares que faz simulação de processo. Tem o Camunda também, né, que ele faz uma simulação, mas eu tenho até o plugin dele aqui, e o Maurício Bittencourt, ele tem até no canal dele lá da acho que é ProErg, ele fala sobre isso, mas a simulação deles é apenas em cima do fluxo, né, ou seja, se eu estiver enganado, talvez ele possa depois falar, mas pelo menos o plugin que eu tenho em cima do fluxo, falando se aquele processo foi desenhado de forma correta. Tem o KissFlow também, é uma plataforma na nuvem que ela faz simulação também. Tem o FlexSim, que esse é bem legal para o pessoal que já trabalhou com game, que existe até um game chamado SimCity, que você simula a cidade, e ele é bem parecido com isso. Então você pode, ele é em 3D, você faz o desenho da planta da fábrica, do chão de fábrica, coloca as esteiras, as pessoas trabalhando ali, né, uma movimentação. E tem o Visage Modeler, que é o que eu utilizo desde 2013, 2012, né, na parte de análise de processos. Né? E aí, legal esse que você falou lá do jogo, fez referência ao jogo, eu não conhecia não.
Interessante saber que existe. Você vai achar até que é um game, né? Porque ele faz os bonequinhos, aí faz você desenhando, ele desenha o fluxo, é bem interessante. Mas é mais para fábrica, assim, imagino, né? Mas é bem legal. Então... E o Visage, que você falou, talvez seja a ferramenta mais disseminada aí no mercado, né? O Camunda também é bem conhecido. Talvez realmente o Visage seja a ferramenta aí, até por ser fria também, como o Camunda também é, mais utilizada aí pelos profissionais de processo, mais conhecidas, né? Então, beleza. Então, nesse contexto de simulação, não tem como não falar de dados, né? De informações. E aí a pergunta que eu trago aqui é o seguinte: qual a importância dos dados, das informações para a simulação do processo? E quais tipos de informações podem ser considerados para uma simulação? Então, quando você vai fazer a simulação de processo, normalmente a simulação ele não pode ser em dados fictícios. Normalmente tem que ser em valores reais, porque quando você vai simular um processo, quando você fizer a simulação, ele tem que trazer as mesmas informações que o processo real faz. Aí você pode falar, olha, esse processo que eu simulei aqui, ele está trazendo as mesmas informações que o processo real. Então, informações de tempo são importantes, tempo de atividade, quais são os recursos que fazem parte, tanto os recursos físicos como os recursos humanos, né? O tempo de cada uma dessas atividades, o custo de cada uma dessas atividades e recursos, né? As porcentagens que existem nos gateways, né? Então, às vezes, você tem lá o gateway, você tem que saber, pelo menos, minimamente, 40% vai para o sim e 60% para o não, né? Porque em cima disso daí é que você vai fazer a sua simulação. Então, sem essas informações, ou se você colocar informações que você acha, no final da história, você vai estar simulando algo que você acha, não algo que realmente é real. Então, por isso que quando a gente fala assim, de trabalho de análise, é bem importante as pessoas terem consciência que um trabalho de modelagem, análise e desenho não é uma coisa tão rápida como as pessoas acham que é. Né? A gente sabe que existe aí o pessoal falando em modelagem ágil, análise ágil, mas se você pegar um pequeno processo com 5 atividades, e você for já medir o tempo dessas atividades, custo, né, tudo isso você vai ver que gasta muito mais tempo. Né? Então, quando a gente fala de metodologia ágil, não é rapidinho, né? Você está sempre entregando, fazendo as entregas constantemente. Então, quando a gente fala do que é preciso, você precisa obter todas as informações para você poder fazer a simulação e aí sim propor uma melhoria ou uma mudança de fluxo, né? Ou um acréscimo de recurso, ou diminuição de recurso. Então, em cima disso daí é que você consegue realmente fazer as análises e propor realmente melhorias, né? Legal. E aí você falou... Dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Dá trabalho. E aí, pegando esse gancho, eu acho que isso também está muito relacionado, quando você fala de custo, tempo, à maturidade, né, da organização e a orientação a dados. Porque existem, né, empresas que têm uma fragilidade em obter essas informações. Então, a gente está falando que para a simulação ser bem feita, existe um trabalho prévio aí, anterior, que é essa, digamos assim, essa orientação a dados, né? Essa maturidade em relação a informações. E isso daí é muito importante. Por exemplo, eu já fiz alguns trabalhos, né, nessa área, e você realmente tem que se aprofundar, por exemplo, às vezes na parte contábil da empresa, né? E você tem que ter, no caso, a liberdade de acessar esses dados, obviamente, né, sem estar abrindo para ninguém, só para você fazer análise. E quando você começa a fazer essas medições de tempo, por exemplo, cara, a gente vai mesmo para um lugar e mede o tempo, ou se o ambiente é filmado, você consegue medir, ou se você não tem isso, às vezes o histórico de protocolo que você tem, você consegue obter as informações, mas o importante é ter as informações reais, né? E é o que você falou, né? Quando você faz um trabalho desse, obviamente, a alta gestão tem que saber o motivo, né? E você tem que saber vender por que você está fazendo isso também, né? Qual é o intuito de você fazer a simulação? O que você quer mostrar para o cara? Eu quero mostrar o seguinte, que se você fizer a automatização do jeito que está, pode ser que fique pior, né? E eu estou simulando isso daqui, estou te apresentando que pode ficar pior, né? Às vezes você faz uma automatização de uma coisa ruim, fica pior ainda, né? Então, a gestão tem que dar o maior apoio possível,
E tem que ter um trabalho de vários setores da organização, né, porque eles brigam entre eles o tempo todo. Se você falar assim, eu vou melhorar as minhas vendas, aí o cara que produz briga porque está produzindo demais, eles não têm mão de obra, aí a galera dos recursos humanos fica satisfeita que eu vou contratar mais gente, e o financeiro fala, não temos grana para contratar ninguém, não temos Então, é uma briga o tempo todo, e você tem que saber trabalhar e conversar essas áreas aí, né? Legal. E aí tem muito aquilo, né, da empresa, vamos vir agora, vamos trabalhar produtividade, mas aí você não tem a estrutura de dados, né? Você não tem, às vezes, nem os processos bem estabelecidos e você quer fazer uma transformação radical. Então, existe todo um trabalho aí de retaguarda, que às vezes não é de curto prazo, né? Um trabalho, é uma construção, né? Uma caminhada, que é importante nesse contexto. E aí, quando você fala, por exemplo, a gente também pode usar, nesse caso, informação quando ela está no log de um sistema, ou de algum indicador que a área já mede também, pode ser esse tipo de informação de dado? Exatamente, desde que sejam informações reais, né? Então, é por isso que eu falo, né? Se você não consegue medir, beleza. Você consegue, o ambiente que as pessoas estão é filmado, eu consigo, através do vídeo, medir os tempos? Não. Existe um sistema de protocolo, que o cara protocola lá a entrada e saída das informações, tem, beleza, eu consigo pegar isso. Então, você dentro de uma simulação, você pode ter vários níveis, né, que vão desde a validar o processo até os níveis financeiros, até o nível que é o nível financeiro, partindo pelo de tempo. Então, você dentro de uma análise de simulação, você pode estar simulando determinadas informações, e como você falou, às vezes tem empresas muito pequenas que não tem nem maturidade para isso, ela nem pode dar um salto tão grande desse, né? Ela tem que realmente ir devagar. E isso daí é uma coisa que começa com mudança de mindset, mudança de cultura. É um esforço muito grande. E aí, quando a gente está falando, por exemplo, de tempo de atividade, se não existe uma medição, a gente pode ir lá medir, né? Pode ir lá onde a coisa acontece e fazer a medição on time, digamos assim. O correto é isso mesmo, né? Você ir lá com o cronômetro mesmo, reloginho lá, medir o tempo. Né? 1, 2, 3, aí você mede o tempo para uma pessoa que já está lá há muito tempo, que é super experiente, mede para uma pessoa que está entrando agora, e essa mesma atividade, faz uma média. O importante é que essas medidas sejam quase que reais, né? Entendi. Beleza. Então vamos dar uma recapitulada aqui. Né? A gente já falou aqui o que é simulação de processos, qual o objetivo e a importância de fazer simulação de processo, falou um pouquinho sobre o que o CBOC traz sobre o tema, falou um pouquinho das ferramentas aí que hoje tem nativamente simulação de processos com suas características, né, suas particularidades. Seguimos aqui na linha do Visage, que é a linha aqui que o Fernando tem mais propriedade e conhece bem. Falamos sobre a importância dos dados e informações para a simulação do processo, os tipos de dados e informações. E agora vamos lá. Considerando que eu vou começar agora uma simulação. Assim, eu quero fazer uma simulação agora. O primeiro passo seria mapear o as-is? Eu preciso ter esse fluxo inicial? E por quê? Quando você vai simular um processo, né, a primeira coisa que você tem é que ter desenhado no mínimo esse processo. Né? E é o que a gente faz, né? Geralmente a gente procura todas as unidades administrativas da empresa, todos os setores e áreas, e tenta fazer esse processo, né? Faz esses as-is, que o pessoal chama, né? Que é a modelagem, e ele serve de subsídio para aí sim você começar a fazer a simulação dos processos. Legal. E aí, vamos lá. Considerando, né, que você tem um as-is, está feito, indo na linha do Visage, quais são as etapas dentro da ferramenta Visage para fazer essa simulação? Né, eu sei lá que são algumas etapas, né, um passo a passo, e aí fala para a gente aí cada passo desse, né, qual a primeira etapa desse processo aí? Então, em primeiro lugar, falar um pouquinho dessa ferramenta, porque o Visage Modeler, ele tem umas versões que são antigas, onde a funcionalidade de simulação e de geração de documentação via web, ele era gratuito. As versões mais novas do Visage, ele já é pago. Né? Então, custa em torno de... Eu pago $9,50, né? $9,50,
que dá em torno de R$60, mas para mim é uma ferramenta que é o meu dia a dia. Então, é igual o Netflix para a gente ter em casa, né? Eu trabalho com ela, então, para mim, R$60, ela entra nos meus custos lá. E aí, o que acontece? Quando você faz o desenho do processo, quando você vai simular, o Visage ele tem 4 níveis de simulação. Né? Por quê? A primeiro nível de simulação é o nível realmente para você verificar se o seu processo ele está correto. Né? A gente tem, no Visage tem um botãozinho lá, né, que é verificar desenho, alguma coisa, verificar. É validação, né? Ele fala assim, tá ok, você, pô, tá beleza, tá funcionando. Mas aí quando você vai na simulação, e aí você manda analisar o processo, ele pode te mostrar que ele está errado. Então, aquele validar do Visage simplesmente é para falar, ó, as conexões estão ok, se tiver um link, né, eles têm que estar com o mesmo nome e tal. Então, ele faz uma validação bem do diagrama. Tá. Né? Na simulação, não. Ele faz uma validação do seu processo. Tá. Então, se tem 100 tokens que estão entrando, vão ter que ser 100 tokens terminando. Uhum. E aí, Fernando, a Rosana está perguntando aqui se o Visage é o mais utilizado para simulação de processos nas empresas. Você tem, sabe, essa resposta? Muito das empresas acontece, elas utilizam o Visage não muito por simulação, até mesmo por desconhecimento. Né? Então, a grande parte das empresas usam ou mais para modelar e documentar, mas nunca, muito pouco, para simular, para ver realmente quanto é que é o custo daquele processo, quanto tempo gera aquele processo. Eu não acho que seja uma coisa que as empresas estejam utilizando bastante. Porque às vezes é por falta de conhecimento mesmo, né? Então, por isso que é importante, às vezes, a gente estar divulgando e falando sobre isso, né? Da importância da simulação. E se você fizer uma pesquisa no CBOC, escrever lá, procura simulação em todos os capítulos, ele vai estar falando de simulação em algum momento. Desenho, transformação, análise, todos os capítulos têm a parte da simulação, porque mostra realmente que contra fatos não tem, né? Não tem falar, né? E aí, Fernando, você falou da validação, né, desse recurso que tem quando você vai fazer a simulação. E aí você explicou, né, que tem o token lá, se entrou 100, ou a instância, né, entrou 100, tem que sair 100. Porque é importante, talvez, reforçar que ainda que o Visage valide, né, a notação BPMN, a lógica não necessariamente está certa, né? Como o processo acontece. Né? E aí a simulação vai dar esse resultado que é o que você falou, né? Você pode entrar com 100 instâncias e está saindo 300 ou está saindo 30, né? Então alguma coisa ali está acontecendo, alguma coisa naquele meio do caminho, né? Ou pior, né? Tentando 100 e saindo 500. Você vai, cara, eu estou gastando, né, horrores de dinheiro aqui, porque... Então é uma etapa que não pode ser negligenciada, né? Digamos assim, porque não se começar errado, todo o resto já era, né? E se você automatizar errado, imagina o que poderia acontecer, né? Se você automatiza errado, um negócio que entra 100 e sai 300, então, superprodução, produção de peças de material a mais, você começa a ter vários problemas por conta disso, né? Beleza. E aí superou essa etapa de validação, qual seria a próxima etapa aí? Essa etapa primeira de validação é quando a pessoa, na verdade, ele não tem informação de nada, mas pelo menos ele tem a garantia que o processo está funcionando, está ok. Né? Quando ele tem um pouco mais de informações, ele vai para uma fase que é de tempo. Né? Então, aí, nessa fase, você já começa a colocar os tempos. Né? O tempo de cada atividade, né? Para você entender qual é o tempo final, médio e máximo daquele processo. O Visage, ele utiliza uma padronização, que é o BPM Sim, né? BPM Simulation, que tem todo o kernel, né, de como faz a simulação. Então, no final, ele te entrega, olha, o tempo mínimo desse processo é isso, o tempo máximo é isso, o tempo médio é esse, né, o tempo somando todos os ciclos vai ser isso, cada atividade vai ter esse tempo mínimo, médio e máximo. Então, o segundo nível, você começa a identificar os tempos, né? E aí é legal, Fernando, porque ainda que você tenha, né, tem lá o padrão BPM-SIM ou qualquer outro padrão que você consiga estabelecer, por exemplo, no Excel, a diferença é que o Visage ele traz essa informação
olhando para o fluxo ali dentro da ferramenta, né? Então, isso já é Exatamente. casado, o que facilita, né, para o analista observar o que está acontecendo, né? Porque, na verdade, as pessoas só conhecem o Visage como modelagem, mas ele tem as ferramentas de simulação e documentação. Né? Então, é como se fosse três ferramentas em uma só. Mas todo mundo só conhece desenho. E a facilidade de você acrescentar uma atividade, né, e colocar os tempos é muito melhor do que um Excel. Né, porque o erro também pode ser bem menor, né, porque planilha, você sabe como é que é, né? A gente coloca ali o copy-paste, não sei o quê, a fórmula está errada, copiou a fórmula de outro lugar. Então, quando você coloca tudo no mesmo ambiente, aí fica tudo mais fácil. Para mim, eu prefiro dessa forma, assim, né? Beleza. Então, você falou lá, a primeira etapa seria a validação do processo, e a segunda é essa análise de tempo, né? Deixa eu só falar para o pessoal que está aqui assistindo ao vivo, se vocês tiverem alguma dúvida, né, alguma pergunta, vocês podem colocar aí. Se eu ou o Fernando a gente saber responder, a gente traz aqui também e responde, tá? Então, fiquem à vontade aí para perguntar. Então, vamos lá, Fernando. Validou o processo, colocou lá os tempos. E aí, qual seria esse terceiro passo? Então, se você tem já o nível 1 né, de simulação, o nível 2, e aí você pode ir para o nível 3 se você tiver mais informações ainda. Né? E que informações seriam essas? Todos os recursos que fazem parte do seu processo, e esse recurso pode ser recursos humanos ou máquinas, né, e definir o custo de cada um deles. Então, para cada recurso, você fala, olha, o custo de um analista de sistema é X reais a hora ou minuto. O aluguel do servidor é X reais. E aí você começa a colocar cada um desses custos e depois, em cada atividade, você define qual é o recurso que está sendo consumido naquela atividade. E aí, com isso, o Visage ele já começa a calcular também, além do tempo, o custo de cada atividade e o custo do processo. Porque também tem atividades que usam mais de um recurso. Né? Por exemplo, uma cirurgia. Né? Você tem a atividade de realizar cirurgia. Mas você tem o médico, você tem anestesista, você tem enfermeira, você tem instrumentista, você tem um monte de gente executando uma única atividade ali. E aí você pode fazer todas essas encenações ali para identificar o custo desse processo, né, e o custo das atividades, e aí com isso você consegue identificar também o uso de recursos do seu processo. Né? Quantos por cento de recurso aquele cara está sendo utilizado ali? 100%? Ou ele está ocioso, usa 10% só, né? Quase não usa aquele cara. Então a gente consegue trabalhar a simulação para jogar para o estado futuro e ver como é que o processo anda, né? E aí, nesse caso, a simulação ela pode, por exemplo, parar na etapa 2, no passo 2, que seria só o tempo? Aí depende do objetivo, né? Pode, por quê? Porque de repente você está trabalhando numa empresa que ela está começando agora. Então, às vezes, ela não tem essas informações de custo, ou não quer te passar a informação de custos, né? Porque às vezes existe um pouco disso também, né? Pô, o cara ali, o gerente, custa, sei lá, 20 mil reais, e aí às vezes pode ter isso também. Né? Então, se você quiser parar só na análise de tempo, para no nível 2 e aí você só vai saber dos tempos, né, de cada um das atividades e do processo. E aí, quando a gente fala custo, né, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, e a gente tá vendo lá o fluxo nas atividades, aí seria o custo por atividade, né? Por atividade e por instância do processo. Né? Porque, por exemplo, para aquela instância do processo, eu vou utilizar 3 minutos do analista de sistema. 3 minutos dele custa quanto para mim na empresa, né? E aí você vai colocar o valor dele por minuto para você saber quanto é que é o custo daquela atividade ali realizada pelo analista, por exemplo. Legal. E nessas informações a gente consegue colocar também o tempo de espera, porque hoje, rapaz, eu como cliente, na posição de cliente, tem coisa que a gente vê que é muito absurdo, né? Porque o tempo de espera, ou seja, que a atividade, né, não está em processamento, que não está agregando valor nenhum para aquilo ali, às vezes é gigantesco. E nesse contexto da simulação, a gente também consegue trazer esses tempos? Consegue, porque quando você faz a análise quando você entra no nível 3, né, que é de custo,
você já pode colocar o tempo de espera de uma atividade. Então, eu tenho uma atividade lá que é elaborar documento. Né? E aí você leva 5, 10, 15 minutos para você começar a fazer isso, que são os handoffs. Né? Então, se você tiver esses tempos também de handoffs, você pode acrescentar para fazer a simulação e ela vai se tornando cada vez mais real e cada vez mais próximo à realidade do que acontece dentro do processo. E é por isso que tanto o Visage como qualquer outra documentação que fala de simulação, ele fala que a simulação é para trazer para a realidade, só que de uma forma virtual, né? Você fazer a simulação. Então, a gente passou pela etapa de validação, etapa de análise de tempo, análise de recursos. E qual seria essa quarta etapa? Essa quarta etapa é a análise de calendário, né? Porque você pode ter empresas que possuem turnos diferentes. Né? Então, eu tenho um cara que trabalha só no final de semana, ou eu posso trabalhar à noite. Você pega um hospital, né? Ele tem turno de manhã, de tarde e de noite. Né? Ou uma siderurgia, tem de manhã, de tarde e de noite. Mas será que a quantidade de pessoas que trabalham à noite precisam ser a mesma quantidade de pessoas que trabalham de dia? Né? E aí você consegue também simular esses turnos, né? Porque cada turno eu consigo saber, de repente para a noite não precisa botar tanta gente, porque tem menos ocorrência, ou é mais light, menos telefonema. Né? Então você consegue também no calendário fazer isso daí. Então, assim, eu acho que o que a gente pôde entender, né, nessa nossa conversa aqui, além da importância, né, da simulação, o que é a simulação, o que o CBOC traz, as ferramentas, a importância dos dados, a gente entendeu que tem que fazer o mapeamento, a gente tem que ter esse processo bem definido inicialmente, e aí a gente, não sei se todo mundo sabia, mas descobriu, rapaz, o poder que essa ferramenta tem, né? O poder que esse recurso de simulação tem para um processo. E aquilo é um potencial gigantesco, porque, mais uma vez, reforçando que nesse cenário de pandemia, e até antes disso, né, quando a gente fala de análise de produtividade e eficiência operacional, eu não consigo assim, ver como ter ganhos, né, caminhar grandes passos sem fazer um tipo de análise dessa natureza. Né? Então, assim, pelo que você mostrou, existe já uma ferramenta que tem toda essa robustez, né, já pronto nativamente. É claro que agora é oferta e demanda, né? Acabou que está cobrando, antes era gratuito, mas ainda assim é de extrema importância, né? É de uma riqueza tremenda para a análise do processo. Eu acho que, assim, toda simulação, independente de qual ferramenta você usa, você pode usar até o Excel, mas você tem que ter, no final da história, apresentar para o seu cliente o que você ganhou, o que ele ganhou. Né? Ou seja, eu fiz uma análise, eu fiz um mapeamento, entendi como o seu processo fiz uma análise de custo, de tempo, e eu agora vou te propor uma solução, que essa solução ela vai ou diminuir o custo do seu processo, ou vai aumentar a velocidade do seu processo, ou vai diminuir a quantidade de recursos, enfim. Você só consegue demonstrar isso através da simulação. Qualquer outro tipo de informação que você esteja passando para o seu cliente que não tem um dado realmente real, você vai estar entregando para ele uma suposição sua. Né? E é por isso que a parte da modelagem, do as-is, é importante. Porque eu não posso jamais fazer um to be, ou seja, eu estou apresentando uma solução de uma coisa que você nem analisou, né? Então, existe essa importância e eu considero super importante. E é legal que com isso, você já falou, mas só reforçando, você consegue testar cenários. Né? O que seria melhor, né? Se eu colocar uma pessoa a mais, né? Ou seja, tem gente ociosa, com a capacidade ociosa, tem gente sobrecarregada, você consegue testar vários cenários com uma ferramenta, né? Você não tem o risco de implementar uma determinada solução e ver na prática ali que o negócio deu errado. Ou seja, você já antecipa um risco, né? Exatamente, porque hoje a gente não pode mais correr o risco de experimenta, errou, faz de novo, experimenta, errou, faz de novo. Hoje a gente tem que ter, ainda mais com a situação atual do país, e pandemia e tudo mais, a gente tem que tentar no mínimo acertar de primeira. Né? E a gente não consegue fazer isso no chutômetro. A gente só consegue fazer isso com dados. Né? E aí é uma maneira de você construir cenários e sem colocar em risco
o processo que já está acontecendo. Né? Então, por exemplo, eu posso criar cenários, eu tenho o meu processo, fiz a simulação, crio um cenário diferente, né? Ou acrescentando recurso, ou tirando recurso, ou diminuindo o tempo, melhorando o tempo, ou talvez mudando o fluxo. Tá? E aí eu proponho, em cima de dados reais, uma solução. Né? Então, para mim não existe outra forma de você entregar uma análise, um resultado de uma melhoria de processo, sem você fazer, no mínimo, uma simulação. Né? Eu acho que é por aí. A Rosana trouxe aqui pra gente que o lema é fazer certo da primeira vez. E tá rindo aqui. Porque, na verdade, o que acontece? Né? A gente não tem mais tempo, não tem um empresário, né? As pessoas, elas se frustram quando as coisas dão errado, ou quando tem que fazer de novo, ou tem que fazer de novo. E aí a credibilidade do que você está fazendo vai caindo. Né? E você tem um nome a falar, você está falando da BPMP, você está falando de BPM, né? Então a gente tem que entregar, no mínimo, uma coisa de forma responsável e com o menor risco possível, né? Pode ser até, inclusive, que no final tenha algum problema, mas quanto você consegue achatar mais, melhor ainda, né? Menos chances de problema ter no futuro. Legal. Sim, eu já tive oportunidade de utilizar a simulação no Visage algumas vezes, né, profissionalmente. Eu vou te dizer que no início foi bem desafiador, tá? Porque não tinha ninguém com experiência na ferramenta, então a gente quebrou a cabeça para entender as regras, né, os padrões, mas depois que você entende, a coisa flui. E na época, na ocasião, rapaz, a gente tinha muita dificuldade de achar o tema na internet, porque ele é até falado, mas é pouco prático, né? Não tem muita coisa prática, a gente teve muita dificuldade de encontrar algo dessa natureza. E aí, Fernando, você, né, tem um curso que você faz esse passo a passo na prática, né? Você abre o Visage e faz todo esse caminho, simula um processo ali na prática, ao vivo, né, com o pessoal. E fala um pouquinho mais aí desse teu trabalho. Então, a Humane, né, é minha empresa, e a gente dá treinamento aí na área de processos. Então tem os cursos de Inside Out, Outside In, tem de documentação de processo também com Visage, que pouca gente conhece o poder que ela tem de você gerar documentos, né? Inclusive colocando a logomarca da sua empresa, cor da sua empresa. E tem a de simulação, que também é uma ferramenta que faz parte do Visage, mas que pouca gente utiliza ou conhece. Né? Então, esse treinamento que eu dou, eu também, como você falou, né, ele é ao vivo, eu abro o Visage na hora, se tiver que dar errado, vai dar errado na hora, porque não é PowerPoint. É um curso explicativo, mas ao mesmo tempo, as pessoas que estão participando, elas estão com o microfone aberto e podem interagir a qualquer momento, tirar dúvida. E aí a gente vai simulando na hora e vai mostrando, inclusive, como é que você faz as melhorias no processo e como é que você faz uma análise para identificar onde tem os problemas, né, e como fazer a melhoria ali daqueles problemas através de cenários diferentes. Eu posso dizer, né, porque eu participei aí, eu conheci o Fernando através desse curso, e eu fiquei encantado porque a abordagem é muito prática. Então, e ele disponibiliza materiais, disponibiliza o vídeo também do treinamento, que é aquilo, o conhecimento não se perde. Então, foi bem legal quando eu falei, pô, Fernando, vamos levar isso para o pessoal lá do canal da BPMP-RJ, porque isso é um tema muito importante para o cenário de processo, para o cenário que a gente vive. Então, vamos levar isso para lá, vamos levar o tema, ele aceitou na boa, e aqui estamos. Então, como o Fernando falou, ele tem esse treinamento. Aí, Fernando, também eu queria que você falasse aí um pouquinho dos seus canais, para o pessoal te seguir, seu LinkedIn, seu Instagram, onde é que o pessoal te acha? Eu tenho o canal da Humania, né, Humania_Vix, _Vix, né, de Vitória. Eu tenho no LinkedIn FSF Mendonca, né, que eu acho que muita gente me segue ali. E tem também o pessoal meu do Instagram, que ali eu coloco outras coisas, que, né, os meus hobbies, algumas informações também de BPM, mas vocês podem me encontrar nesses canais aí, Facebook tem o Mania também, né, então é só acessar, achar, qualquer coisa também o pessoal da BPMP-RJ vai ter. A Ana está perguntando aqui como que a gente pode acessar o curso. Então, Ana, o curso está disponível na plataforma Simpla.
Se você colocar lá simulação de processo, você vai achar esse curso, né? Mas a gente vai dar vamos falar aqui a gente vai dar um desconto de 40% em cima desse curso, e aí a gente vai disponibilizar o voucher dele no feed desse evento, né? Então a gente vai colocar ali para vocês. E aí é um curso que não é caro, é um curso de 2 horas e é um tempo extremamente justo e rápido, porque também não é nada complexo, a gente vai fazendo muito na hora mesmo, sabe? E vamos tirando dúvidas das pessoas na hora, e se ela pede para, vamos experimentar dessa forma, a gente experimenta na hora. Então são 2 horas de curso, de 7 às 9, vai ser no dia 6 de maio, e aí vocês estão convidados aí, e aí o descontão a gente vai colocar, o Roberto vai colocar lá no feed lá, e o link vocês podem deixar no link da Humania, ou simpla.com/Humania, que vocês também acham o curso. E realmente, pessoal, dá uma conferida lá que o custo-benefício é bem interessante, né, o custo-benefício é bem legal e é bem importante esse assunto. Eu acho que traz uma riqueza para a gente, que é do cenário de processos, muito grande. Ainda que não seja a sua realidade, né, o seu cenário atual, da empresa que você trabalha, é importante ter esse conhecimento. É muito importante. Então é isso, Fernando. Diga. Acrescentando aí, eu acho que o profissional de BPM, ele tem que ter um backseat de utilidades, né, cara? Ele tem que ter ferramenta para qualquer coisa relacionada ao processo. Então, se você quer Kanban, cara, a gente tem que aprender Kanban e tem que botar para Kanban. Se eu preciso de um Value Stream Map, é um Value Stream Map. Se eu preciso, né, de uma outra coisa, eu tenho que ter uma gama de ferramentas para mim atender o meu cliente. Porque senão eu fico muito limitado a uma coisa só, né, a só o desenho. E às vezes você pode até estar proporcionando, né, para o seu cliente uma coisa que ele nem sabia que existia. Né? Então a gente tem que ter essa noção de várias ferramentas e quando usar e como usar. E aí, Fernando, a gente já está caminhando aqui para o final, uma pergunta fora do roteiro, só reforçando aqui que a gente vai colocar lá daqui a pouco, quando terminar a live, o voucher, né, que o Fernando está sinalizando aí com desconto, dei uma conferida lá que vale a pena. E aí, fora do roteiro, o Fernando, como ele se apresentou aqui, ele é CBPP desde 2013, eu sou CBPP 2015. E aí, Fernando, fala aí a gente tem seguidores, né, que trabalham no meio de processo, nem todo mundo é CBPP, nem todo mundo tem a certificação, o que não diz que são excelentes profissionais, porque são, mas diz aí qual a importância hoje para você, né, dessa certificação aí no mercado. A certificação hoje, ela, profissionalmente, ela vale a pena, né? Existem vários motivos. Às vezes você é um bom profissional, mas de repente você está trabalhando numa empresa que quer entrar numa concorrência, e aí a concorrência fala, olha, só pode ser se tiver CBPP. Aí se você pode ser o cara mais fera do mundo, mas se você não tiver, você não entra. Fora isso, o network é muito grande. Né? A gente sabe aqui, a maioria do pessoal que trabalha aqui é CBPP, de alguma forma se conhece através do BPMD, BPM Night, esses eventos de live. Né? Eu já fiz uma live com o pessoal da BPMP de Minas, com o pessoal de Minas. Então, a gente acaba conhecendo todo mundo. Né? Existe o canal da Alessandra aí também, que ela faz, né, de apoio às pessoas que estão precisando de trabalho. Né? Então, é uma rede muito grande. Quando você se transforma no CBPP, você começa a participar dessa rede, né, participando de BPMDs, né, de pessoal que colabora, e se junta para fomentar e divulgar cada vez mais o BPM no Brasil. Né? Então, eu acho que a certificação, para mim, foi um impulsionador gigante. Né? E eu conheço muitas pessoas que também foi um impulsionador gigante na carreira. E hoje eu posso falar que eu amo, né, o que eu faço. Que legal. E aí a gente está fazendo essa ponte aqui, o Fernando, como disse, é carioca, mas está lá no Espírito Santo, então a gente está fazendo essa conexão aqui, Rio-Espírito Santo. Bem legal. Fernando,
eu te agradeço a participação. Acho que foi muito rica aqui essa troca, essa conversa. Só reforçando que isso vai ficar salvo no IGTV, aqui no canal da BPMPRJ. É a primeira vez que eu mexo aqui no Instagram, então eu fui, né, direcionado aqui como é que eu tenho que fazer para salvar, mas acho que vai dar tudo certo, vai ficar salvo aqui. Finalizando a live, a gente vai colocar lá no feed aqui do chamado, né, da live, esse voucher do curso, que leva lá para o Simpla, né, para vocês poderem usufruir do desconto. E é isso, pessoal. Em nome da BMPRJ, eu agradeço aí a presença. Lembrando também que a live vai para o YouTube da BPMPRJ, que é a BPMPBR Rio. E também segue a gente lá no canal do LinkedIn, na página do LinkedIn, que é a BPMP Regional Rio de Janeiro. Então, a gente está aí nesses canais. Agradeço a presença. A Ana está falando aqui que é a meia live de hoje, tema super importante. Obrigado, Ana. Ana é a voluntária da BMPRJ, ajuda a gente pra caramba, a Vanessa também. Então é isso aí, pessoal. Um abraço. Aí, nota 10, a Rosana. Agradecer aí todo mundo aí, né, pela presença. É sempre bom a gente estar contribuindo e divulgando o nosso trabalho e o que a gente tem feito. Então, eu agradeço ao BPMP Rio, ao Roberto, a galera toda aí que de alguma forma está apoiando através do marketing, através dos desenhos, enfim, todos que estão contribuindo de alguma forma para a gente estar levantando aí essa área de processo aqui no Brasil, né, no país. Legal, e o Fernando, como tem uma experiência vasta aí no tema, na carreira, provavelmente aí esse é o início aí de uma caminhada, de uma troca, Fernando, que com certeza se a gente puder ter outros momentos, outras oportunidades, em outras ocasiões, que você também tem outros conhecimentos sobre o tema, para a gente poder fazer essa troca novamente e levar para o pessoal esse teu conhecimento. Legal, fico à disposição aí de vocês. Muito obrigado aí pela presença de todos aí. E vamos tocando aí a vida aí. E aí eu vou passar para você agora, Roberto, o voucher, e aí você publica lá, tá bom? Tá legal. Valeu, pessoal. Boa noite, obrigado. Valeu, Fernando. Um abraço. Um abraço, tchau para todo mundo aí. Tchau, tchau.